Muito bem, meus amados, meus amigos, meus irmãos, a graça do Senhor e a paz do nosso Deus esteja contigo hoje e pelos séculos dos séculos, amém? Este é mais um dia que o Senhor fez para que assim nós possamos nos alegrar e nos regozijar nele. Maravilhoso ter mais um dia onde certamente as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Eu pude acordar, você também pôde despertar e juntos estamos aqui em mais um Lord's Day. Sim, um dia do Senhor que a comunidade Vide estabeleceu, trouxe aqui para nós, para que nós juntos pudéssemos assim, neste momento, adorar ao Senhor, louvar ao nosso Deus, engrandecer ao único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Por isso, eu te convido neste momento, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome e te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e também das nossas vidas. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar vivos. Queremos te louvar, Senhor, queremos te exaltar, queremos te adorar na beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. E a ti, Senhor, nós queremos neste dia honrar com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Por isso te pedimos, Deus, recebe a nossa adoração, que é fruto do teu amor por nós, porque se não fosse o Senhor enviar o teu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, expressando o teu grande amor por nós, nós não estaríamos aqui te louvando neste momento. Por isso, nós assim te agradecemos pelo amor que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, esta é mais uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos juntos, para estarmos aqui, como eu já disse, em comunidade Vide, louvando, adorando, engrandecendo e, por que também não dizer, aprendendo, sendo edificado com a palavra do nosso Deus. Sim, porque é para isso que nós nos reunimos. Nós cultuamos ao Senhor para que possamos cada vez mais ver esse Deus sendo adorado através das nossas vidas, mas também sermos edificados, fortalecidos pela unção e pelo poder desse próprio Deus e Senhor das nossas vidas. Separei para nós nesta manhã um texto muito abençoado, muito gostoso e sem dúvida que vai falar muito ao teu coração nesta manhã. Vamos lá? Marcos, no seu capítulo de número 10, os últimos versos, na verdade, o último contexto deste capítulo de número 10 do evangelista Marcos. Vamos ler? Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Ou, como dizem algumas versões, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, homem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus então pergunta para Bartimeu: O que é que você quer que eu te faça? Mestre, responde Bartimeu, eu quero ver de novo. Respondeu então Jesus para ele: Vá, você já está curado, porque você teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Maravilhoso, né? Esse texto é lindo, essa passagem bíblica ela é muito gostosa, ela é maravilhosa. É uma passagem em que nós
podemos aqui refletir sobre várias coisas dentro dela. Mas eu queria exatamente nesse momento falar com você sobre o bom pedido para Deus. Sim, porque tanto eu quanto você, na nossa caminhada, essa caminhada que a gente trilha aqui neste mundo, a gente tem sempre pedidos para fazer para Deus. Isso não é um problema. Afinal de contas, todos nós, em algum momento, precisamos de alguma coisa. E pedir para Deus é algo bom, né? Significa que a gente está pedindo para aquele que verdadeiramente pode nos socorrer, né? O Deus dos céus, o Criador, o único que conhece tudo e todos. E aí, neste bom pedido para Deus, a gente pode tirar algumas lições, alguns ensinamentos para as nossas vidas. Eu queria que você refletisse comigo. Veja bem, logo no primeiro verso a gente vê que eles estavam caminhando, Jesus estava indo para Jericó com os seus discípulos e havia uma numerosa multidão atrás de Jesus. E de repente, mais que de repente, aparece um cego chamado Bartimeu. A palavra Bartimeu significa exatamente isso, filho de Timeu. E este cego, segundo o texto, era mendigo, alguém que estava ali pedindo, como um pedinte mesmo, mendigando nas portas de Jericó, E aquele homem, então, assentado à beira do caminho, mostra para nós que é um homem que está necessitando de alguma coisa. Sim, porque todos nós que aqui estamos neste mundo, como eu já falei para você, em algum momento necessitamos de alguma coisa. Necessidade é aquilo que está presente, sem dúvida, na vida de Bartimeu. Mas nós podemos aí neste tema, se é que nós podemos dar um tema, já que eu falei que seria o bom pedido, o bom pedido para Deus, ele exige alguns princípios. O primeiro deles, óbvio, é a questão da necessidade. As pessoas às vezes pedem aquilo que elas não têm necessidade, aquilo que elas não vão utilizar para a sua vida, não vão utilizar para a vida das pessoas que estão ao seu redor, não vai servir de bênção para elas e para outras pessoas que as cercam. Então, talvez elas não consigam realmente ganhar isto que estão pedindo para Deus, porque não lhes é necessário, Aliás, a própria palavra do Senhor nos garante que a gente muitas vezes não recebe porque a gente pede mal, a gente pede simplesmente para os nossos deleites, E Deus quer que a gente peça sim para nos favorecer, para ser algo bom, que seja agradável para as nossas vidas, mas também para que seja bom para outras pessoas que estão ao nosso redor, Afinal de contas, nós fomos chamados para ser um povo abençoado, mas que também abençoa, não é isso? Então, o primeiro princípio que a gente vê presente nesse bom pedido de Bartimeu para Deus é a questão da necessidade. Bartimeu pede aquilo que lhe é necessário. Ele está realmente necessitando enxergar. Ele é alguém que depende, que se coloca numa posição de dependente de Deus. E esta é a segunda coisa que a gente percebe neste texto. Quando o evangelista Marcos cita que Bartimeu, ao ouvir Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim ou tem compaixão de mim. Ele está querendo dizer que Bartimeu é alguém que é perseverante. Sim, eu quero dizer para você mais uma vez, Bartimeu é alguém que é perseverante. Em muitos momentos a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, simplesmente porque a gente para no meio do caminho. A gente não dá continuidade àquilo que Deus quer sim nos dar, quer sim nos abençoar. E a gente não vai à frente porque simplesmente a gente para. A gente para pelo meio do caminho, muitas pessoas mudam o foco e vão fazer outra coisa, Se você tem uma lojinha, vamos dizer aqui, um exemplo, Você tem aqui uma lojinha, um pet shop, Eu lembrei agora dos nossos felinos, dos nossos cachorrinhos, enfim. Se você tem um pet shop, e aí você começa a trabalhar, mas o pet shop não está indo muito bem, talvez porque
a economia do país não está muito bem realmente, porque as pessoas estão numa situação financeira um pouco mais precária, e aí com isso o comércio também sofre, o teu comércio também fica prejudicado, fica abalado. Bom, aí você simplesmente por conta disso não analisa o mercado como um todo e resolve mudar de ramo. Você sempre trabalhou com pet shop, mas de repente você resolve montar uma sapataria. Estou dando aqui um exemplo simplesmente. Então você acaba perdendo o foco, ou saindo daquilo que você poderia mais à frente sair bem sucedido, ser bem sucedido, se perseverasse um pouco mais, se insistisse um pouco mais. O que falta muitas vezes em nós não é saber o que nós temos que pedir, porque isso a gente sabe muito bem, né? O que falta em nós é perseverar, insistir naquilo que a gente tem pedido. Afinal de contas, é o que diz a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Que nós possamos de verdade, assim como Bartimeu, não só sermos alguém que expressa uma dependência, uma necessidade de Deus, mas que nós possamos também ser insistentes, que a gente possa insistir, que a gente possa perseverar naquilo que nos é necessário para as nossas vidas, naquilo que a gente quer pedir ou tem colocado como um bom pedido para Deus. A terceira coisa que a gente vê claramente nesse texto é que Bartimeu é um homem cheio de fé. Sim. Olha o que diz o versículo de número 50 desse capítulo 10 de Marcos. Lançando sobre si, ou melhor dizendo, de si a sua capa, ele levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Assim que as pessoas começaram a dizer para ele: ei, olha, o mestre quer falar contigo. Ele imediatamente lança sobre si, ou melhor dizendo, lança de si a sua capa e vai num salto, se coloca de pé e vai de pronto para falar com o mestre. E muitas vezes Deus está pronto para nos dar aquilo que nós estamos querendo, mas a gente não está disposto a se mexer, a gente não está disposto a se movimentar, a gente não está disposto a enfrentar algumas adversidades que as mudanças promovem nas nossas vidas. Mudar, se mexer, buscar algo que é de melhoria para nós, nem sempre é muito confortável. Na verdade, toda mudança é desconfortável, Mas Bartimeu não olhou isso. Ele saiu do seu conforto, da sua capa que ali o recolhia, o protegia, o guardava da chuva, do sereno, do sol, e foi ter com Jesus. Foi falar com o mestre, foi falar com aquele o qual ele entendia que verdadeiramente podia socorrê-lo. Isso é demonstração de fé. Ele largou a sua capa e foi na direção do seu socorro, que é o próprio Deus. Assim como diz o salmista, fez prevalecer na sua vida Bartimeu. Estou aflito e olho para os montes e penso, de onde me virá o meu socorro? E eu logo descubro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bartimeu sabia que o seu socorro estava em Jesus e por isso ele larga a sua capa e vai na direção do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Mestre Jesus. Em último lugar, mas não menos importante, Bartimeu, ele mostra também que ele é um homem que quer produzir. Sim, às vezes nos falta muitas coisas a nossa caminhada, simplesmente porque a gente não quer produzir. A gente quer ter aquela bênção, receber aquela bênção, mas simplesmente para retê-la, simplesmente para vangloriar-se de que nós temos. Mas a gente não utiliza aquilo que vem nas nossas mãos para produzir o dobro ou triplo daquilo que estamos recebendo. Olha o que está fazendo Bartimeu no último verso desse texto.
Diz o texto que Jesus, depois de curar Bartimeu e dizer para ele que a fé dele o curou, e o que Bartimeu faz? Diz o texto que imediatamente ele seguia Jesus por todos os lados. Ou seja, meus irmãos, em muitos momentos nós não recebemos ou não vemos acontecer aquilo que queremos nas nossas vidas, simplesmente porque Deus olha dos céus e percebe que nós somos egoístas, que nós somos egocêntricos, que nós não queremos de verdade compartilhar a bênção que estamos ganhando. Deus olha dos altos céus e percebe que nós somos míseros mesquinhos, que queremos simplesmente as coisas boas para as nossas vidas e nos esquecemos de compartilhar. Portanto, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, que você neste dia refletisse um pouco sobre isso. O que Deus tem te dado e que falta a você compartilhar com outras pessoas? Ou o que você está ansiando, que você está desejando e que Deus ainda não te deu? Será que é simplesmente porque no teu coração, lá no íntimo, a partir do momento em que você tiver esta bênção nas tuas mãos, você não vai se tornar uma pessoa egoísta, mesquinha e vai reter a bênção de Deus? Deus quer nos abençoar para que nós também possamos continuar nesta vida sendo homens e mulheres abençoadores. Portanto, que Deus te abençoe. Te abençoe e te dê um domingo de muita paz, de muita alegria, de muita força, de muita fé e de muito amor. E que assim você possa perceber neste dia Deus agindo tremendamente na tua vida. E eu te peço aqui, compartilhe este vídeo, dê às pessoas a oportunidade de também receberem esta mensagem nas suas vidas. Que Deus te abençoe e te faça muito próspero neste dia, para a honra e para a glória de Jesus. Amém.